Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos entrando no ar para mais uma edição do seu programa de informação, cultura e prestação de serviços Novos Rumos, pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, operando em 1400 AM, a sua emissora da Fraternidade. O programa Novos Rumos sempre traz um tema interessante, especial e sempre com um especialista no assunto. Nós hoje temos aqui como convidado, que está presente aqui no estúdio, ele sempre vem aqui para fazer presencialmente o programa. Muito obrigada por você estar aqui mais uma vez conosco no Novos Rumos e presente aqui no estúdio. Você, amigo ouvinte, já conhece e certamente vai fazer perguntas a ele. Nossa equipe está a postos para você poder conversar com o Dr. Arleir Beliene, psicólogo, expositor espírita, que mais uma vez vem aqui ao Novos Rumos para conversar conosco sobre este instigante, fascinante mundo da nossa intimidade. Pois é, Arleir Beliene, muito obrigada por você estar aqui mais uma vez conosco no Novos Rumos na Rádio Rio de Janeiro. O prazer é meu, Nádia. Boa tarde a você, a todos os nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. E eu fico muito feliz pelo teu convite, estar de novo aqui podendo conversar com esses amigos. Nós também. Amigo ouvinte, você tem emoções, tem sentimentos? O nosso rei Roberto Carlos sempre diz que são tantas emoções, não é isso? E é exatamente sobre emoções que nós vamos conversar com o nosso amigo aqui no Novos Rumos, nosso amigo pessoal, muito obrigada. Obrigado. Arleir Beliene. Arleir, o que é emoção? Nádia, emoção é isso que eu sinto quando encontro você. Tá bom, é verdade. Recíproco. Emoção é o que nós sentimos quando entramos em contato com o nosso público, né? Quer dizer, toda manifestação dos nossos sentimentos, elas são emoções, né? Então, às vezes a gente faz uma confusão danada, que a gente fala, fulano está muito emocionado. Emocionado nós estamos sempre. Por quê? Nós estamos constantemente manifestando o que nós realmente somos. Então, entendemos que a nossa digital, a nossa carteira de identidade, é a manifestação das nossas emoções. A dificuldade que nós encontramos é em nós mesmos nos identificarmos com a nossa digital. E às vezes, porque, voltando, como cada um tem a sua digital, então por aí o conflito das emoções. Então você não compreende as minhas emoções, por que eu posso sentir aquilo naquele nível se você não consegue sentir naquela mesma escala? E aí começam os conflitos realmente de relacionamentos. Também entendemos que é uma das vertentes. Pois é, né, Arleir? Às vezes não é nem uma questão de escala, às vezes é uma questão de ritmo. Porque um sente uma emoção em um momento, o outro não sente. E depois que quase está acabando ou acabada já a emoção desse primeiro, é que o outro vem a sentir. Isso às vezes acontece muito com o namoro, né? Pois é. Então eu digo que a questão é que diante de um mesmo estímulo, pessoas sentem respondem de forma diferente. Por quê? O emocional está ligado à vivência de cada um, à experiência de cada um, à experiência íntima de cada um. E não a experiência externa, aquela que nós queremos que os outros vejam, que essa é a experiência egóica, né? Então eu posso fazer para você um tipo e você até acreditar, né?
Mas quando eu manifesto as minhas emoções dentro daquele padrão de comportamento, é que você vai identificar de fato o se meu é interior, verdadeiro, se ou, é verdadeiro ou não. Aquele tipo de emoção. Exatamente. E é isso que a gente procura ajudar as pessoas na clínica a começarem a se compreenderem, né? Porque antes de compreender o outro, eu preciso me compreender diante daquela situação onde naturalmente eu não agi adequadamente, ou de acordo com o consenso, ou de acordo com o núcleo em que eu realmente vivo, ou de acordo com os meus conceitos ou os princípios. Então, é isso. Quando você disse a princípio, é muito complexo e fascinante o assunto, porque nós não podemos fazer julgamentos e nem diagnosticar as emoções ou a qualidade das emoções se não conhecermos o núcleo em que aquela pessoa vive, né? Quer dizer, a cultura que ela vive, a linguagem, o discurso, a raça, enfim, porque cada um é criado dentro do núcleo e constrói a sua personalidade ali e manifesta de acordo com o contexto, né? Você diria que certas emoções são mais características de um grupo social ou mesmo de um povo? Eu diria que sim, apesar de todos nós sermos espíritos imortais, né? Como isso aí, nós não acreditamos nisso, nós temos a certeza. Certeza disso, é. Então, apesar disso, nós podemos entender que porque aquele grupo reencarnou naquele contexto, naquela cultura, então ele necessita de vivenciar aquele tipo de emoção, para que ele possa, então, certamente, de acordo com a sua ficha kármica, que nós não temos acesso, né, a vivenciar os seus equívocos do passado e ir se melhorando como um ser espiritual ao longo da caminhada. Então, não tenho dúvida, a gente que conhece alguns cantinhos do mundo, nós fazemos muito laboratório, porque eu adoro ficar sentado assim quando estou em viagem, num cafezinho, e vendo a vida passar e observando aquelas pessoas ali, não de uma forma ostensiva, mas de uma forma muito natural, os costumes, os hábitos. Apesar da globalização, nós vemos que as pessoas estão se vestindo, se trajando exteriormente igual em todo o mundo, mas internamente nós observamos que o comportamento é diferente, é de acordo com o contexto de cada um. E você observa, Nádia, é tão interessante que as próprias cidades acabam adquirindo suas próprias identidades, vivendo as emoções conforme aquelas pessoas ali externam. Então é de fato um tema muito, muito vasto, né? Mas eu procuro até me prender mais hoje, que eu creio que o amigo ouvinte também está interessado, é na questão íntima nossa. Como é que nós estamos vivendo as nossas emoções diante do contexto que nós estamos hoje nele, que reencarnamos nesse contexto, nessa família, eu tenho esse parceiro, essa parceira, esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe. É esse contexto que é importante, esse autoexame, para nós avaliarmos, porque a princípio ninguém compreende a gente, né? Ninguém compreende as nossas emoções, mas os outros não têm que entender a gente. A proposta, entendo eu, do ser encarnado ou da atual encarnação, ou de qualquer que seja a encarnação, nós exteriorizarmos essas emoções para que possamos nos identificar, para saber a que contas estamos dos nossos sentimentos. Dos nossos sentimentos. Claro, porque eu entendo, Nádia, que nós estamos aqui encarnados para trabalhar os nossos sentimentos e não outras coisas. Senão seríamos animais que trabalham os instintos, não é verdade? Exatamente. Então o reino mineral, a vibração, o vegetal, a sensibilidade ou as sensações, o mineral, os instintos, e o hominal, os sentimentos. Então, o animal, os instintos. O animal, os instintos. O hominal. Aliás, eu já estava aqui com esta perguntinha pronta para você. Arleir, animais têm emoções? Eu entendo que tem emoções, como até Kardec disse que os animais têm um certo grau de mediunidade, né? Então, para que tenha essa percepção, tem que ter emoção. Mas não é emoção da forma que manifesta pelo ser humano. Eu posso entender até, Nádia, que pode ser uma evolução disso tudo. Você vê que a gente até escreveu um artigo, né, falando sobre... Na revista Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Isso. Um belo artigo que está agora nas bancas, na edição deste mês de maio. Que bom, o artigo intitula-se Emoções. Que eu até havia colocado, não sei se você se lembra, lá no início logo do artigo, eu sinto que
Gente, fugiu aqui agora, deixa eu pegar aqui de novo. Exato. Eu cito que já na Grécia Antiga, antes aqui da Grécia Antiga, deixa eu pegar aqui o artigo, meu Deus do céu, fugiu aqui eu não vou me perdoar nunca disso aqui, o referencial, meu Deus do céu, por quê? Charles Darwin, eu já lembrava de eu não perdoar nunca, que Darwin, né, com a teoria da evolução, ele já propunha estudar a emoção dos animais para compreender a emoção dos homens, quer dizer, partia-se de alguma forma, né? Claro que Darwin não tinha todo o instrumental que hoje a ciência humana tem para fazer esse tipo de pesquisa das emoções, dos sentimentos, dos hormônios, do movimento cerebral, enfim, não tem isso, não tem as ressonâncias magnéticas, enfim, não tinha. Então ele partiu de algum princípio. Então, claro que ele acreditou que estudando as emoções dos animais, quer dizer, ele poderia caminhar para compreender as emoções dos homens. Usando aquela linha cartesiana, né, como a psicologia, no início também da sua história, da fase experimental e tudo mais. Então, eu acredito sim que os animais, eles têm, porque os animais, você sabe, eles são inteligentes, né? Quer dizer, eles escolhem seus próprios donos, eles se defendem, quer dizer, o animal é o animal, ele tem sempre o instinto, né? Mas é o instinto que eu entendo que já está em fase de aqueles mais domésticos, como diz mesmo a doutrina espírita, né? Eles estão mais assim, se familiarizando com essa energia do humano para que ele possa evoluir, porque tudo é evolução, né? Pois é. Então você classificaria, talvez até você, amigo ouvinte, tem aí o seu cachorrinho, que quando você chega à casa, abana o rabinho, ele sorri, entre aspas, não é isso? Porque muda também a expressão do olhar do animal, também isso. Quem tem sensibilidade percebe isso. Até você citou aqui no início do programa as emoções do Roberto. Do Roberto Tem uma música, ele diz que o cachorro dele sorriu latindo. Pois é. É isso mesmo. Eu penso que sim, porque às vezes a pessoa traz um animal para casa pensando que ele é o dono. Só que o animal chega em casa e elege naquela família o próprio dono, porque às vezes não é aquela pessoa que ganhou que é o dono, né? Exatamente. Ele elege, só respeita aquele, né? E só presta reverências àquele, só obedece realmente àquela pessoa que ele elegeu. Então eu penso que é isso mesmo. Acho que os animais têm as suas mediunidades, como dizia Kardec, né? Tem o seu sentimento, não tenho dúvida. Pessoas apaixonadas por gato, apaixonadas por tartaruga, cada um elege, né, o seu animal. E claro que na psicologia, Nádia, nós faríamos aí um passeio por essas eleições. Até porque né? Existe um desdobramento da área da psicologia animal, não é isso? Sim, perfeito. Existem psicólogos animais que treinam os animais para fazer filmes, novelas, fazem adestramento. Olha, eu tenho uma experiência particular com isso. Já há alguns anos atrás, minha filha que hoje já me deu um neto, né? Ela ainda era jovem, estava com 14 anos, então o namoradinho dela deu para ela um filhote de uma determinada raça de cão. E a cadela foi crescendo, era única ali, ela era a princesa na dona. E ela havia me elegido como dona, é interessante isso, né? Aí mais tarde, como ela era muito, muito dócil, e nós tivemos assim alguns problemas lá nos arredores, morávamos em casa, então eu consegui uma outra cadela que também era de uma outra raça, né? Que poderia ser mais guarda. Só que na chegada dessa pequenininha, a outra entrou em depressão. Você acredita no negócio desse? Grande? Nádia? A grande. Aí, Nádia, o que eu fiz? Eu falei, isso não é possível, não vou deixar a cadela em depressão. Claro. Aí eu comprei logo na casa do psicólogo. Você vê? Eu comprei vários livros de psicologia canina mesmo. Eu estudei aquilo tudo e eu consegui fazer as pazes das duas. e foi ótimo. Você sabe que demorou um pouco, né? Mas daí a pouco dava muita alegria de ver as duas deitadinhas assim, umas aconchegando, brincando porque com a outra adotou de fato a outra. Foi um trabalho bastante sério. Mas eu acho muito, muito significativo,
porque quando eu falei para você que daria assim um campo de estudo muito grande, porque muitas pessoas fazem as suas transferências para os animais, né? Então, ela prefere viver com os animais do que viver com o ser humano. Tem lá as suas razões, é óbvio que nós não podemos aprovar isso, né? Porque nós entendemos que nós estamos aqui para viver como pessoas. A lei de sociedade, né? Sem dúvida nenhuma. Mas nós vemos até na literatura espírita, ícones da literatura espírita que viviam com seus animaizinhos. Quer dizer, o próprio Chico tinha lá o brinquinho que deitava em cima do peito dele para curar, tirar as dores da angina. O doutor Inácio Ferreira também tinha lá a gatinha dele que ele alimentava. Então, enfim, os animais sempre fazem parte da nossa vida, mas eu sempre postulo o seguinte: o ser humano em primeiro lugar. Eu acho que nós temos de ver a que contas andam as nossas relações humanas, né? Que os animais estão dentro de um outro contexto, de um outro reino. Mas eu não priorizaria isso. Então, mas a eles devemos igual respeito, amor, carinho, não é isso? Bom trato. Como filhos de Deus também. Exatamente. Claro. Então, Arleir, nessa imensa gama de estudos em que a psicologia se tem desdobrado, é uma ciência nova do ponto de vista da sua formulação teórica, não é? Mas relativamente nova. Quais os estudos que você destacaria de especialistas nesse campo, no estudo das emoções? Nádia, nós temos aqui uma gama realmente bastante substancial. Nós até destacamos para o artigo, quando nós falamos, nós destacamos o Joseph Ledoux, que inclusive tem vários livros, ele é francês, né? Como o próprio nome já diz, vários livros editados aqui do Brasil, entre eles o Cérebro Emocional, que eu usei até como referência para colocar um gancho no artigo. Mas nós temos William James, que foi assim um dos grandes baluartes da psicologia moderna, né? E foi as suas citações que levaram um outro grupo enorme de psicólogos a formarem assim a chamada quarta força em psicologia. Eu não gosto muito desse negócio de força, não, mas é porque são escalas, a ciência é isso, né? Então quarta fase, digamos, exato, não é porque isso? Na realidade a quarta escola psicológica, né? Que a primeira foi a comportamental de Wundt e outros, depois veio Freud com a psicanálise, depois veio o existencial humanista com uma outra série de pensadores. E muitos saíram das existencial humanistas entendendo que essas três escolas ainda não satisfaziam ainda as exigências das pesquisas da psicologia. Por quê? Porque muitos fenômenos estavam acontecendo que as escolas não podiam explicar, então colocava no nível do patológico. Então, psiquiatras e psicólogos precisavam entender melhor essa questão da manifestação da fenomenologia, e foi quando então um grupo como o próprio Stanislaw Grof, Abraham Maslow e outros se reuniram e formaram então essa nova forma, codificar essa nova forma de pensar, vamos dizer assim, dessa maneira de pensar, digamos assim, além da pessoa. Então deram o nome de psicologia transpessoal, abrindo então um leque para a verificação dos fenômenos, né? Então o Stanislaw Grof é um dos grandes bandeirantes, está encarnado ainda, né? Com a sua mulher Cristina, fazendo um belíssimo trabalho junto com ele, né? Com certeza, belíssimo trabalho no campo da psicologia transpessoal, da respiração holotrópica, enfim. E ele mesmo fez muitas pesquisas não só com o processo da hipnose, como ficou muito clássico depois dentro da psicologia transpessoal, mas também com drogas. Ele médico, psiquiatra ele estava credenciado para isso. Ele fez pesquisa mostrando que as pessoas em estados modificados de consciência, elas trazem histórias que não fazem parte do cotidiano. Quer dizer, elas têm manifestações, elas têm visões, elas narram histórias, digamos assim, de sonhos que uma pessoa sem estar em estado modificado de consciência não alcançaria. Aliás, né? É interessante, não é, Arleir, como é que o Grof e outros tantos, como o De Hoop, que é bioquímico, estudando os estados alterados de consciência, acabaram chegando ou desembocando em uma espécie de escola, de corrente da psicologia, que tem dado muitíssimos frutos. Com certeza. E você sabe que aqui no Brasil, quando começou a despontar assim, com um pouco mais de força, né, a psicologia transpessoal, porque foram pequenos núcleos que foram acontecendo. A mentora Joana de Ângeles editou através do Divaldo Franco o primeiro livro da obra psicológica série dela, psicológica, isso, né? Que foi O Homem Integral. E naquela ocasião eu estava
assim, seriamente procurando alguma coisa para que eu visse. Eu estava numa universidade fazendo uma formação transpessoal, que coisa interessante. Aí uma amiga, e eu passei em dúvida, falei assim, gente, como é que esse pessoal aqui da Unipaz, da Transpessoal, como é que eles estão falando... Unipaz é lá em Brasília. Em Brasília. Na realidade, a Unipaz, ela veio para Brasília, mas ela havia sido fundada, teoricamente, na França, em Paris, com Leloup, com Pierre Rivail, né? Com o Crema, Roberto Crema, que hoje mora lá, né? voltou para Paris. Pierre Rivail também estava em Brasília, não é isso? Sim, mas ele desencarnou em outubro. Então eles vieram para Brasília e fundaram aqui a Unipaz, com a sede em Brasília, mas na realidade ele estava abrangendo todo o país. Então, naquele momento, eu estava fazendo um curso de formação em psicologia transpessoal. Aí uma amiga me traz de presente o livro da Joana. Que é um livro sensacional, até hoje, maravilhoso. Isso, e eu olhei aquele livro e falei assim, gente, mas é tudo isso que nós estamos vendo, tudo isso que eu acredito. Aí ela contou a história do livro, disse que começou essa série porque o Divaldo ia fazer uma das suas turnês, e a Joana aparece para ele dias antes e falou assim, Divaldo, nessa... eu não vou estar com você. Então o Divaldo quase teve... ficou muito surpreso, né? Mas olha, que isso e tal. E a Joana falou assim, não, é porque eu já estou há muito tempo aguardando a oportunidade que foi me dado agora. Eu estou com inscrições para estar com o Jung, para fazer um curso de 12 encontros. Um curso de encontros e tudo, e eu vou ter que ter um grande trabalho com você para editar a obra psicológica. Eu achei aquilo muito interessante, que naquele momento eu estava de fato estudando Jung, dentro desse grande movimento dele, dos fenômenos e tudo, né? Então, falei, puxa, aí me deu assim um alívio, foi uma paz interior, né? Eu digo, é por aqui mesmo por aí que nós mesmo temos que... as coisas não acontecem por acaso. Então, existem outros tantos, Nádia, outros tantos psicólogos e escritores também, que estão se incomodando com essa questão das emoções, né? Eu citei William James, Henry Vallon, Paul Ekman, Magda Arnaud, Roberto Plutnik, e eu sugiro até que o ouvinte adquira a revista, né, da Cultura Espírita nas bancas, que lá tem o nosso artigo que está com toda essa bibliografia. E lá na Rua dos Inválidos 34, que é a sede do ICEB. Ok, que a revista, aliás, está muito bem elaborada. Estou com uma nas mãos aqui, está linda. A Natureza do Conhecimento Espírita, está linda. Muito bonita a capa, muito bonita a capa. Ok, Nádia. Então, mas existe então, Arleir, qual a relação que existe entre emoção e saúde, emoção e doença? Pois é, eu até digo que a emoção, Nádia, é a forma com que você manifesta o que você está sentindo. Então, se você está doente, você manifesta a emoção da sua doença. Mas eu creio que do processo evolutivo, a higienização dessas emoções, ou seja, se nós estivermos atentos a como nós estamos reagindo diante do mundo, diante da vida, diante das pessoas, diante daquilo que nos contraria, diante daquilo que nos traz alegria, eu acho que nós vamos criando assim antídotos contra os malefícios que poderiam trazer as chamadas doenças, né? Porque eu sempre penso, como psicólogo e terapeuta, eu procuro sempre tratar da saúde e não da doença, porque doença é uma coisa que não tem volta, né? Então, enquanto nós temos saúde, é da saúde que nós estamos tratando. Então, se tratar da nossa saúde mental, como o ser espiritual é o modelo organizador biológico do corpo, eu penso que às vezes nós nos preocupamos em nos tratar de fora para dentro. Sentir uma dor, vou tomar um analgésico. Só que a questão ela é de fato de dentro para fora, porque nós somatizamos aquela dor, mas na realidade nós já estamos trabalhando aquilo. Somatizar é transferir para o corpo. Colocar para o corpo. Então, às vezes a pessoa está com a raiva, né? Até eu li recentemente uma referência disso. Até, se não me engano, foi o Leloup, esse escritor francês. Ele deu um exemplo muito interessante, que ele ainda quando padre, porque ele era seminarista, ele sempre ajudava uma senhora a atravessar a rua, uma velhinha, e ela sempre reclamava muito, era uma solteirona, e ela numa cadeira de rodas, sempre reclamava. E aí um dia ele perguntou para ela, né, por que ela estava reclamando tanto. Ela falou assim, você não sabe por que eu reclamo tanto? Aí disse que a mãe dela impediu que ela vivesse, porque a mãe dela queria dar ordem na
vida dela toda e, portanto, ela não namorou, ela não casou, ela ficou velha e muito rancorosa, né? Ela sentia dores, ela estava neutralizada numa cadeira de roda. E ele, conversando com ela, falou assim, eu acho que a senhora realmente tem que ficar com muita raiva mesmo, porque isso aqui não se faz com ninguém. Eu acho que a raiva a senhora tem todo o direito. Mas a senhora já pensou de uma coisa? Que quem está com raiva não é o seu self, ou seja, não é o seu eu interior. Quem está com raiva é o seu ego, ou seja, é o orgulho. Então quem está com raiva é a capa, não é o interior. E ele observou que daí a pouco, passaram-se uns 5 minutos, ela começou a chorar. Ele disse, nunca viu aquela senhora chorar. E ela chorou, aí daí a pouco ela enxugou as lágrimas, levantou-se da cadeira de rodas e continuou. Há 20 anos ela não andava. Mas ela não andava, não é porque era uma questão física. Era psicológica mesmo. Então, eu achei muito interessante esse texto dele, que ele colocou exatamente isso, falou assim, você tem razão, você está com raiva, você tem razão, você tem o direito de você exteriorizar a sua raiva, mas saiba que o seu interior, ele não está com raiva, porque o seu self é a centelha divina que nós temos. E se a centelha divina sente raiva, nós temos que mudar o conceito de Deus, não é verdade? Então, eu penso que a saúde, de fato, ela vem de dentro para fora. Então, quando eu não estou me sentindo bem, eu estou me gripando com muita facilidade, posso ver que eu não estou lá muito bem interiormente com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Isso. Né? Eu dei uma dor na garganta, uma infecção na garganta. Pode ver que você, como diz na gíria, Nádia, engoliu algum sapo. Né? Que é horrível. Você tem que, Agora, botar para fora não significa você pegar o primeiro que você encontrar na frente, você sair atropelando. Vai descontar em cima dele. Aí é quando eu sinalizo também que as emoções, elas podem ser curativas, mas podem ser também muito perigosas, né? Exatamente. Isso vai ao encontro da pergunta da Marina, da Tijuca. Alô, Marina, um abraço para você. Da Tijuca, ela gostaria de saber, Arleir, se existe a emoção negativa. E ela diz que é muito emotiva. Um abraço para você, Marina. Então, Marina, a emoção, ela nem é boa nem é ruim, ela é. Agora, a direção que você dá para essa emoção, como você canaliza essa emoção em forma de exteriorização disso, de prática de ações, é que é você que vai avaliar se as emoções são boas ou são ruins. Eu não posso dizer para você. As emoções, são a manifestação do seu interior. Então você vê pessoas que manifestam emoções que não te agradam e pessoas que manifestam emoções que te agradam. Mas há algumas, Arleir, que desagradam a todos. Por exemplo, o ódio, a inveja, a agressividade, a ganância, a raiva, a ira, a inveja, a obsessão, não é isso? Isso. Há outras que agradam a todos. Sem amor, dúvida. Carinho, solidariedade, amizade, atenção, cuidado. É o oposto, né, dessas todas que você citou. Pois é, mas então, como é que você avalia essa questão? Porque há emoções que desagradam a todos. E há emoções que agradam a todos. Perfeito. Ela, antes de desagradar o outro, ela desagrada a própria pessoa que manifesta essa emoção. Então, na realidade, essa pessoa que tem uma manifestação irascível, a pessoa... Ninguém gosta de ficar do lado de alguém que está angustiado, né, Nádia? Ninguém gosta de ficar do lado de alguém depressivo. Claro. É muito ruim. Você tenta conversar com aquela pessoa, ela só leva as coisas pelo lado negro. Mas assim estão as emoções dela. Quer dizer, nós como profissionais estamos acostumados a receber as pessoas, porque por isso elas nos procuram. Nós vamos ajudando essa pessoa a olhar, não só olhar o outro, preste atenção na Nádia, como ela é contente, é feliz, preste atenção, não é isso. Preste atenção em você, olhe no seu próprio espelho, né? Porque nós, Nádia, somos efetivamente centelha divina. Agora, as pessoas que estão muito emotivamente mal, como elas vêm, mobilizadas, elas não acreditam e não aceitam essa coisa de centelha. Que centelha divina que nada, como é que eu posso estar dessa maneira se eu sou divino? Mas é porque ela não consegue aprender a olhar para ela mesma. Né? Isso. Então, amigo ouvinte, e você que é centelha divina, como é que está vivendo isso? Você tem tantas emoções, elas são positivas, negativas, como é que você está administrando as suas emoções? É bom, não é, usarmos essa expressão, administrar as emoções, não é ok, isso? Muito bom. Muito você administra suas emoções, amigo ouvinte, ligue para nós, nossa equipe está a postos, aqui no programa Novos Rumos da Rádio Rio de Janeiro. Nós voltamos já já.
Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo aqui no programa Novos Rumos, de informação, cultura e prestação de serviços pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Estamos hoje aqui com muita alegria recebendo aqui no estúdio, que é uma alegria redobrada, o nosso convidado especial e especialista de hoje falando sobre emoções, o nosso psicólogo e expositor espírita Arleir Beliene. Arleir, então, diga. Continuando essa nossa conversa, você nos fala... Pinga-fogo, né? Tá parecendo pinga-fogo. Pois é. Você nos fala de higiene emocional. O que é isso? Então, Nádia, quando a nossa casa está suja, a gente se sente mal não, quando entra, né? Algumas pessoas não gostam de viver na sujeira. E tem mesmo gente que gosta, se habitua tanto a viver na sujeira que ela não sabe que aquilo ali está sujo. Então, quando eu falo em higiene emocional, eu penso que tudo na vida nós precisamos sempre dar uma arrumada. Não podemos deixar as coisas por conta. Deixa que Deus dá conta. Deus não dá conta de nada. Deus já fez a parte dele, né? Então eu acho que higiene emocional, se nós estivermos atentos à manifestação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e ele estiver coerente com o núcleo social, com o grupo religioso que você vivencia, com o seu colega de escola, com o seu parceiro, com a sua parceira, com o núcleo familiar, se você estiver em paz, a sua manifestação, as suas emoções, certamente elas estão administradas, vamos dizer assim. Mas se algo não está indo bem, é necessário você dar uma faxina aí, dar uma limpeza nisso, né? Quer dizer, para dar um perfume diferente nessa... Isso. Vamos exemplificar. Num casamento, numa relação conjugal, há um descompasso, a esposa está insatisfeita com algum comportamento do marido, que você que atende no seu consultório pode muito bem aqui levantar vários casos, inclusive, da sua própria experiência. Então, como é que faz isso? Como é que essa esposa faz isso? Ou então, como é que o marido resolve essa questão? Porque às vezes ele chega, também não gosta porque a casa está suja, ou porque a esposa não está perfumada, ou porque ela não fez o prato preferido dele para o jantar, enfim, não tomou alguma providência. Não, essa situação, eu sinto dizer a você, Nádia, que não resolve. Porque desde quando eu era garotinha eu ouvi essa questão. Essa história. A mesma história se repete. Então, eu acho que a maior prova da encarnação são essas histórias que repetem, então, que as pessoas são tal. Pois é, mas como é que nós podemos fazer uma espécie de saneamento nessas relações conjugais para que elas se tornem mais harmônicas? Primeiro, Nádia, que na realidade, a questão emocional, ela é individual, como nós colocamos aqui, ela é uma digital. Então, se a pessoa não estiver interessada em mudar, o outro não muda. Então, a vida vai continuar do mesmo jeito. É necessário que... E ela vai continuar sendo infeliz. Vai continuar infeliz. Às vezes infeliz até sem saber. As pessoas, às vezes, criam, digamos assim, um estereótipo, até para se defender, cria uma zona de conforto. Eu vou me comportar dessa maneira porque dessa maneira as pessoas me respeitam, mas às vezes não é o que ela sente, né? Então você pode fazer de conta para mim durante algum tempo, mas vai chegar um momento que você não consegue sustentar aquilo. Então essa questão dos casais em conflito é a mesma questão do ser humano em conflito, independente de ser casal ou não. Mas o casal, eu entendi porque você citou, porque eles estão juntos, né? Todo dia vão ter que estar ali. Então, primeiro, se um não estiver gostando da atitude do outro, examine primeiro a sua atitude diante dele. Antes de você cobrar do outro, cobre de você mesmo. Isso é você já começar a arrumar, a fazer a faxina. A faxina emocional. Isso. Então, se você tem algo que ele não gosta, ou vice-versa, né? Tem algo que o outro não gosta, e você verifica que você insiste fazendo até para o seu bel prazer, será que está correta a tua forma de agir? Então, só para fazer pirraça? Não é? Amigo ouvinte, você faz isso, amigo ouvinte? Você faz isso. Então,
É fazer para o outro aquilo que gostaria que fosse feito para você mesmo. Então, acho que começa por aí a arrumação. E quando o outro começa a perceber que está havendo um movimento por parte do parceiro de ajustar, ou seja, que a faxina começou, aí a dele começa a aparecer, a sujeira. Então, como é? A desarrumação começa a aparecer. Então, o importante é que um comece a fazer o trabalho, né? Porque aí, sabe, doutor, isso é muito difícil, procure ajuda, não é? Porque você vai entender como. Não existe técnica milagrosa, mas você conversando, né, você pode começar a entender. Pode ir encontrando os caminhos. Encontrando os recursos, porque todos nós, Nádia, temos recursos para poder rever essas questões todas, entendeu? Exatamente. Não existe uma pessoa que não tenha recurso. Ela pode não querer. Aí, se não quiser, ela diz assim, eu não quero. Às vezes até ela desconhece que tem os recursos, não é isso? Desconhece que tem os recursos, né? Isso. O Casimiro de Lima, São João de Meriti, abraço grande para você, Casimiro. Ele diz, Nádia, estou na escuta e adorando o programa, aprendo muito com você, abraço. Nós aprendemos, não é, Casimiro, com os nossos convidados, como está acontecendo hoje com o doutor Arleir Beliene. E a doutora Lair de Cocotá, como se pode controlar as emoções de uma pessoa que se ama, hein, Arleir? E ela deseja saber se você tem uma obra para nos orientar, diz ela. Um abraço para você, Lair. Olha, como é que vamos controlar as emoções das pessoas de quem se ama? E olha só, Lair, que problema, hein? Olha, se você descobrir, diga para mim. Não, nós não, como eu acabei de dizer aqui agora, nós não temos o investimento que nós fazemos para controlar as emoções do outro é que traz para nós os grandes conflitos, porque nós somos seres individuais. Então, a maior tarefa que você tem é ajudar você mesmo se controlar as suas emoções, não é verdade? Porque nós somos espelhos refletindo isso. Nós somos, quando falamos que somos centelha divina, muita gente confunde, gente, como é que pode Deus dentro de mim? Na realidade, nós temos, digamos assim, nós temos um mecanismo interno espiritual que reflete Deus em nós, né? Então essa coisa de nós somos Deus, e pensar, como é que eu posso ser Deus, né? Nós somos reflexo dessa divindade, nós somos reflexo dessa força. Então, nós seres humanos somos reencarnações, filhos de Deus, digamos, falamos assim, porque somente nós temos essa digamos assim, essa faculdade, essa eu ia possibilidade. Dizer chips, mas não é, porque às vezes algumas pessoas bem desequilibradas vão achar que elas botaram chips na cabeça dela, não é isso. Só nós temos essa organização biológica, né, vamos dizer assim, como dizia lá o nosso Hernando Guimarães Andrade, nesse modelo organizador biológico, somente nós temos essa organização para refletir essa energia da divindade. E é isso que nos dá vida. Esse é o sopro, né? Seria isso. Então, a emoção, eu penso, a emoção é uma coisa que vem do self, ela vem do interior, ela não é egóica. Então, enquanto não... O que é ego? Não é egoísta. Ego é tudo aquilo que você aprende, que você raciocina, é tudo que está ligado ao egoísmo, à vaidade, aquela coisa toda. Em psicologia chamamos de ego todo comportamento aprendido. Então a gente aprende, acha bonito, começa a copiar o outro, isso é ego. Agora, só que no seu interior você não é ego, você é uma outra pessoa, você é self, você é um ser puro internamente. Então, essa pureza que ela, muitas das vezes, ela é até pervertida, até pelo ego, né? Porque então a pessoa entra em conflito. Então a questão da emoção, eu defendo que você, trabalhando o seu interior, fazendo essa limpezinha interna, não exija muito de você, não. Dá uma arrumadinha só, né? Que o outro já vai notar. Devagarinho. Começa a arrumar, não tenha pressa, não tenha pressa. Nós estamos aqui reencarnados para arrumar isso. Isso. Arleir, então nós poderíamos estabelecer um elo, uma vinculação entre emoções, autoconhecimento e qualidade de vida? Repete, pelo que por favor, você nos Nádia. diz, Repete, nós podemos estabelecer uma relação entre emoções, autoconhecimento e qualidade de vida? Me parece que você está trabalhando nessa direção. Total. A relação ela é perfeita, porque tudo tem o princípio. Você não pode ter qualidade de vida se você está mal emocionalmente, não é verdade? Você não pode ter boa qualidade de vida se os seus sentimentos estão sempre atropelando, se os seus pensamentos estão sempre em conflito com os outros, né? Você não pode ter qualidade de vida, porque eu não entendo uma pessoa que possa ter uma boa qualidade de vida atrapalhando a vida da outra, não é
não é Claro. verdade? Então, é preciso que haja aqui equidade, né? Então, a gente entende, Nádia, que quando você trabalha você está pronta para o mundo, né? Está pronto para o relacionamento interpessoal, seja ele afetivo de todas as partes, porque o afeto, quer dizer, a fonte é uma só. A canalização é que nós vamos dar. Então, quando nós canalizamos a nossa energia, as nossas emoções para o namoro, para o afeto e tal, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos colocando a nossa energia, digamos assim, a nossa energia da sexualidade, né? Quer dizer, nós estamos olhando para aquela pessoa de uma forma diferenciada, não como você olha para outro amigo, mas ali isso tudo faz parte do contexto humano, e é uma escolha que você faz também. Você escolhe seu parceiro. Então eu não penso e não acredito nessa questão da alma gêmea, que eu estou procurando aquele meu, não. Mas você, quando menos espera, você encontra a pessoa que você estava buscando. Arleir, né? algum ouvinte nosso pode estar pensando assim, o Arleir está dizendo isso, mas acontece que muitas pessoas já me disseram que quem escolhe os rapazes é exatamente a mulher. Você concorda com isso? Olha, eu não sei, Nádia. Tu sabe que eu não sei quem escolhe quem, entendeu? Porque quando a gente entra assim no discurso dos jovens, hoje na atualidade, né, tá tudo tão louco que você precisa aprender de novo. Eu convivo com adolescentes em casa. Então, às vezes, eu mostro alguma coisa para um, falo assim, olha só como é que isso aqui tá irado. Ele fala assim, tá irado. Quer dizer, irado não é alguém com raiva. Irado é uma coisa super legal, ótima, maravilhosa. Então, como é que na nossa adolescência, irado é alguém que está revoltado com o mundo, né? Não é? Então, precisamos reaprender e aprender sempre com essas pessoas. Tem um ouvinte, Nádia, que pede aqui aconselhamento Isso, é o Luiz da Ilha. Um abraço para você, Luiz. Luiz, eu não tenho aqui agora, esses que eu citei para você que falam das emoções, eu recomendo porque são teóricos, são psicólogos. Agora, eu recomendo também, se você está aqui em sintonia conosco na Rádio Rio de Janeiro, você pode pegar essa obra da Joana de Ângeles, que toda essa coleção dela espiritual, psicológica, são 10 livros, né, Nádia? São 10 livros. Você vai ter aqui uma riqueza enorme. Imensa. Um tesouro isso, né? Essa obra é um tesouro. Então você vai ter uma excelente leitura, você lendo esses livros da Joana de Ângeles, e adquira a revista que você tem aqui, uma biografia enorme aqui também, né, Nádia? Exatamente. A gente vai ter aqui os companheiros da... Isso, um abraço para você, Luiz, outra vez. Arleir, como é que você e a psicologia veem as emoções delicadas que são suscitadas por manifestações, mas que depois a pessoa descobre que são um fingimento? Por exemplo, uma pessoa é hipócrita, ou ela é traidora, ela é fingida. Mas justamente por isso, quando ela encontra outra, ela dá demonstrações fingidas de que gosta da outra, de que tem apreço pela outra e tal. Mas, no fundo, isso não é verdade. No início, a outra acredita e experimenta sensações benfazejas, delicadas, positivas. E quando ela descobre como é que se dá esse momento e como é que se administra esse momento? Bem, quem administra? Quem recebe o tratamento ou quem dá o tratamento? O que foi vítima desse fingimento, digamos. Naturalmente você está fazendo essa pergunta baseada em algum caso real que você conhece. Pois mas, Nádia, existem muitos casos reais, assim, muitos casos reais. Eu acho que a pessoa que está fazendo de conta, primeiro ela está fazendo mal a ela mesma, né? Porque ela está enganando de fato, primeiro a ela e depois a pessoa a quem ela está se fazendo de conta que ela é. E a pessoa que está sendo, vamos dizer assim, traída naquela relação, ela vai se sentir muito mal porque ela foi traída, mas ela mesma, aí eu volto para a pessoa traída, ela mesma se traiu. Porque ela confiou no outro. Você diz, mas não devo confiar? Devemos confiar sempre. Mas uma coisa que eu procuro prestar sempre atenção é no chamado crivo da razão socratiano, né? Quer dizer, quando a pessoa traz alguma coisa para mim, eu pergunto, aquilo vai ser bom para mim? Vai ser bom para a pessoa que está trazendo? Ou vai ser boa para alguém a quem nós estamos nos referindo? Se for, tudo bem, tem sentido. Mas se não for,
aquilo ali é inócuo, nem começa. Mas como nós temos que ouvir, é melhor ter ouvidos, né? Isso. É melhor ouvir do que não ter ouvidos. Então nós ouvimos, mas já entendemos internamente que não devemos considerar algumas coisas que não estão têm ali sentido, sendo colocadas, que não passam no crivo. Então, isso aí, Nádia, está acontecendo agora, enquanto nós estamos aqui conversando, nossos ouvintes têm N casos para ilustrar. Agora, o comportamento, eu penso o seguinte, o que nós aprendemos não só com a teoria psicológica, mas também com o maior psicólogo que é Jesus. No Evangelho, é nos perdoarmos, né, por termos sido envolvidos por isso, não tivemos percepção para entender, né, e perdoar a pessoa, eu penso que é o melhor caminho, e se puder ajudar essa pessoa, ótimo, porque ela está enferma, né, porque é uma pessoa que sustenta essa falsidade. A falsidade, porque a mentira, Nádia, é muito difícil de ser sustentada. Ela é sustentada durante algum tempo, mas não dura muito tempo. Havia até um presidente dos Estados Unidos, acho que era Abraham Lincoln, que dizia que você pode enganar alguém durante algum tempo, mas não pode enganar a todo o povo durante todo o Winston tempo. Churchill disse isso. Winston Churchill, então obrigado. Primeiro-ministro da Inglaterra, à época da Segunda Guerra. O Lincoln lá me perdoa, o Lincoln disse outra coisa. Então, é isso, você não consegue enganar todo mundo. Disse o Lincoln, por exemplo, disse uma coisa linda sobre as emoções, que me ocorre agora, já que você lembrou o Abraham Lincoln, né, o presidente dos Estados Unidos. Ele disse que ele fazia o bem porque ele gostava, porque ele era egoísta e gostava muito de dormir bem. E se ele não fizesse o bem, ele ia ficar com um problema de consciência e aí não ia dormir bem. Que simplicidade. Que não é, né? que é uma coisa fantástica. Ele disse isso quando ele estava andando certa noite na diligência, né? Tinha o cocheiro e estava caindo um dilúvio, um temporal. Ele de repente pediu ao cocheiro que parasse, saltou embaixo daquele temporal e foi soltar um bicho, um animal que tinha ficado preso na cerca, no arame. E quando ele voltou ensopado, o cocheiro disse assim para ele: mas presidente, como o senhor é generoso? E ele disse: não, eu não sou generoso, eu sou egoísta. É porque eu hoje pretendo dormir muito bem. Se eu não fizesse isso, eu não ia dormir. Tá aí, querido ouvinte, uma ótima receita, né? Para você dormir bem, faça o bem. O bem. É isso mesmo. A Jaqueline Jacarepaguá, um abraço para você. Ela diz: estou na escuta, Arleir, e adorando o programa. Abraços. Nós agradecemos. Obrigado, e retribuímos. Claro, não é isso, querida? Obrigado. Continue conosco. A Regina de Jacarepaguá nasci violenta. Hoje, aos 80 anos, aprendi com o Espiritismo que quando as coisas me contrariam, eu uso a obediência às leis de Deus. Um abraço para você, um beijo, Regina. Sabedoria chega, né? Aos 80 anos ela está... A sabedoria chega, é isso mesmo. Pois é, tem aqui uma ouvinte, a Eleonora de Paciência, um abraço para você, seja bem-vinda ao programa e à Rádio Rio de Janeiro. Ela diz que é a primeira vez que escuta esse programa, está adorando. Obrigado, Leonora. Muito obrigada, Eleonora. Todas as quintas-feiras, às 16 horas. Nós temos né, aqui, Nádia? exatamente. Isso. Temos uma programação muito especial, Eleonora. Nádia. Fica conosco, tá bom? Okay. E eu voltarei assim que for possível. Claro, nós prometemos. Claro. Então, vamos lá. É possível, então, Arleir, prevenir consequências de emoções negativas? É possível, sim. É possível prevenir no momento que você vai se conhecendo. É como se você tivesse um trajeto para você fazer. Um lado é perigoso, o outro lado é pantanoso, o outro lado não tem luz elétrica e o outro lado é uma via mais tranquila. Você precisa conhecer o seu próprio terreno para que você não possa entrar numa dessas encruzilhadas que fatalmente vai te trazer consequências. Isso não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, reforçando, eu creio que nós precisamos estar diuturnamente procurando nos conhecer. Não de uma forma paranoica, a cada dia, a cada momento, isso é evolução, porque nós só vivemos um dia de cada vez, Nádia, não é verdade? Então, enquanto nós vamos preocupar com o amanhã, para ficar com medo do que pode acontecer, ou ficarmos arrependidos, nos culpando do passado, perdemos o dia de hoje. Exatamente, você acabou perdendo o dia de hoje. Então, o dia de hoje é que é o dia mais importante na nossa vida, porque estamos aqui. Então, eu preciso hoje fazer tudo aquilo que eu aprendi, cuidar das minhas emoções hoje, porque certamente amanhã elas estarão tão equilibradas quanto hoje ou mais. Agora, se hoje eu desequilibro, digo assim, eu vou dormir, vou tomar um porre, vou fazer qualquer coisa, porque amanhã estarei melhor no comprimido,
você vai acordar pior do que quando você foi, porque você acorda ressaquido, cansado, frustrado, culpado e com a situação do mesmo tamanho, porque você não conseguiu resolver nada. Então, eu penso que é isso. Usei a metáfora do mapa, porque é muito interessante. A gente faz o nosso mapeamento interno. Então, eu preciso conhecer meus caminhos. Isso, então é assim, não é, amigo ouvinte? Se você tem raiva, este é um caminho ruim, obscuro. A raiva é um sinal que as coisas não estão indo bem. Claro. Se você descobre que você tem inveja, esse é um terreno pantanoso. Com certeza. Cuide para não enveredar para as situações de inveja. Isso. E assim por diante. E assim sucessivamente, até uma direção legal. Não Vou fazer isso, vou riscar aqui no papelzinho e botar essas coisinhas. Isso, pois é. Não é por esse caminho que eu quero ir. Caminho. Perfeito. Não é isso? Okay, você já descobriu os seus caminhos, amigo ouvinte? Descubra-os todos. Dr. Arleir Belliene nos deu aqui importantes dicas, orientações para nós administrarmos as nossas emoções. Arleir Belliene, quais são as suas palavras agora? Nós estamos encerrando, amigo ouvinte, o nosso programa. Muito obrigada novamente ao Luiz da Ilha, que é o nosso ouvinte querido, sempre nos liga. Um beijo para você, Luiz. E como é que você agora comenta ao final o programa? São muitas emoções. Nádia, eu adorei participar com você, como sempre eu gosto de vir aqui, entrar nesse debate. Você hoje fez um pinga-fogo comigo aqui. Fácil não. Foi? Mas como eu creio que as minhas emoções estão equilibradas... É que você então aguenta as emoções. Facilitou. E o que eu tenho a dizer, Nádia, é que nós precisamos efetivamente viver as nossas emoções e ficarmos atentos à nossa manifestação, porque ela é materializada dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nas nossas ações. Né? Então, para que nós possamos viver bem sadiamente, precisamos estar bem conosco mesmo. Fazer a faxina emocional. Isso, fazer higiene uma limpeza, emocional. Higiene emocional. Ecologia então, emocional. Isso, muita paz para todos vocês. Espero que nesse final de programa vocês fechem os olhos e façam um autoexame, mandem energia boa para a gente, né, que nós estamos precisando, todos precisamos. Isso. E nós estamos mandando para vocês todos, amigos ouvintes. E agradeço ao Criador aí pelo reflexo do espelho. Muita paz para todos. Muito obrigada, doutor Arleir Belliene, psicólogo, expositor espírita, amigo da Rádio Rio de Janeiro, do Novos Rumos. Amigo ouvinte, muito obrigada por você ter estado conosco mais uma vez, construindo mais esta edição do seu programa Novos Rumos. Um grande abraço para você, tenha uma linda quinzena, reprise domingo, 22 horas, até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.